mas é Deus que sabe das coisas. Assim é a noiva Eva. Irmão Brana diz sobre ela também, vamos falar, como o irmão Brana falou, desta segunda Eva. Você sabe que ela caiu em Niceia. Agora, vamos falar de uma que ela caiu na terra. Segundo o irmão Brana diz aqui. Temos que aprender assim. Porque tiveram que ser pastores, pregado 21 de dezembro de 1964 em Tucson, Arizona. 256. Aquele trigo, quando aquele verdadeiro trigo começou no princípio, falhou para Deus. No princípio, falando do trigo, falhou para Deus. Lá no tempo de Adão, falhou para Deus. Finalmente veio um trigo, um verdadeiro refletor de Deus, que refletiu sua inteira palavra, até que ele foi a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. São João 1:1. Então Deus deu a ele uma noiva em Pentecostes. No tempo de Pedro, foi dada esta noiva. No tempo de Paulo, foi dada esta noiva. Porém, aquela noiva caiu dentro da terra, nas eras das trevas. Irmão Brana simplesmente ampliou aquele pensamento que ele tinha da noiva ter caído em Roma, em Niceia, mas logo ele prega esta mensagem e mostra que ela caiu na terra na era das trevas. E aquilo sumiu com aquela mensagem pentecostal. E aí começou a vir outras mensagens. Aí foram os papas que foram trazendo outras mensagens. E aí veio a pergunta do profeta: por que estava escondido debaixo da terra? Tinha que apodrecer-se antes que pudesse trazer vida. E a palavra é semente. Cada vez que você fala na palavra, tem que lembrar na semente. Jesus pregou a parábola da semente. Jesus era a semente. Ele era o grão de trigo que, caindo na terra, se não morrer, então ele não produz fruto. Mas se ele morrer, então ele vai produzir muitos frutos. Foi o que Jesus fez. Ele produziu seu povo. É daí que você vê, Adão, dele foi tirado a Eva. De Jesus foi tirado um povo. Caindo, mesmo em Niceia, ou com este pensamento ampliado do irmão Brana, que ela caiu na terra, na era das trevas, aí ela tinha que brotar. Aí brota com Lutero, Wesley, Pentecostes e Bran. Aí vem o pensamento que aí que está a noiva, um homem. Mas o irmão Brana disse: será um grupo tão pequeno, porque é daquela mensagem, daquela semente, que Brana também era semente do dia. Você não pode agora estar fundamentando sua fé na semente natural de Adão, porque essa é o que nós somos, frágeis, mortais. Você não pode estar firmando sua fé naquela Eva que caiu depois de Cristo, que era a igreja que foi dada a ele no Pentecostes, e ela caiu. Mas quando ela desapareceu, porque estava na terra, aí é o processo que vem do apodrecimento da semente.
É um tempo que você não sabe nada. Quando o irmão Brana partiu, é um tempo que as pessoas não ficaram sabendo nada. Todo mundo estava em dúvida, por isso, nos Estados Unidos, levantaram os irmãos, esperando que o irmão Brana ressuscitasse. Vamos aguardar 7 dias. E foram aguardando. E o irmão Brana não ressuscitou. E ele foi sepultado em abril. Morreu em dezembro e foi sepultado em abril. Ficou guardado porque a irmã Mida estava ainda recuperando daquele acidente. Então teve que aguardar até que ela ficasse boa para poder fazer o sepultamento do irmão Brana. Então vamos falar de semente. A mensagem do profeta é a semente de Deus. O profeta é uma semente de Deus. Então ele traz sua mensagem. A mensagem do irmão Brana está em várias mensagens, mas é a semente. E essa semente foi para a terra também. Não estou falando do corpo natural do irmão Brana. Estou falando da semente, daquela mensagem. Não se ouviu mais aquele pregador. Não se ouviu mais aquela mensagem. Nós temos que voltar a ler os livros. Temos que ouvir as fitas. Porque não tem mais aquele homem para pregar. Deus o pôs a descansar. E é nisto que as pessoas não percebem o trabalho do ministério da noiva. Por que nós temos este ministério? Porque vocês creem no que creem. Porque a semente brotou. Depois que o profeta partiu, ele é a semente. Você está falando uma coisa que não está escrito. Eu tenho que falar também o que não está escrito, porque Jesus falou. Irmão Brana falou, eu já mostrei para vocês. Onde está escrito que o Cordeiro saiu do trono? Na Bíblia, certo? Mas eu creio, certo? Eu creio. Onde está escrito na Bíblia que branco quer dizer perfeito, perfeição? Mas eu creio. Irmão Brana falou e eu creio. E esta é uma realidade. Não adianta querer fugir. Então, quando você ouve da semente, que não veio para o Brasil, mas ela brotou no Brasil, certo? Ela brotou com umas folhinhas com o irmão Arquio Rússio Martins. Alguém diz, mas você está fazendo outra vez, a semente não herda com a palha. Outra vez. É o ministério do profeta. A semente brotando, crescendo, com o pastor Joaquim Gonçalves Silva, sendo anunciado por todo este lado que fala o português, que não tinha sido anunciado através do tempo do irmão Brana, certo? Ele foi até certo ponto, mas não chegou ao português. Mas a mensagem que veio, que é a semente que brotou, e ela brotou lá por 55, 60, e ela cresceu e multiplicou em 71, 72. E agora nós temos outra vez a semente. Mas aonde está escrito? Se você não vê o que o profeta diz, você nunca vai admitir. Terá a noiva de Cristo no ministério antes do rapto, seguro? É o ministério da hora. Era do tempo dele. E ela é composta de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É um grande ministério. Será tão humilde. Já era humilde com ele. Será tão humilde. É porque esta mensagem, meu irmão, tinha sido sepultada.
ninguém ficou sabendo da terceira puxada que o irmão Brana pregou. E eles tinham fitas, eles tinham livros, mas ninguém ficou sabendo. A mensagem também ficou escondida na terra, mas ela brotou, ela cresceu. E agora é tempo, quando começou o ministério, outra vez. Mas o irmão Brana era o último, ele é o último profeta, não tem mais profeta. O irmão Brana foi o último profeta, porque ele finalizou a era de Laodiceia e começou a era da noiva. Aí você tem que ver, ele não podia terminar a era da noiva. A noiva termina a sua era. O mensageiro sempre vem no final da era. Com a noiva foi diferente, veio no início da era. Então todas essas coisas, se você quiser lutar contra, você vai lutar. Mas que é uma realidade da semente, que foi semeada. Irmão Brana partiu, escondeu a mensagem, ninguém sabia mais da mensagem. Não tínhamos a mensagem no Brasil. Depois que ela veio, aí é as folhinhas, é a mensagem brotando, crescendo, é a mensagem dando semente. E a mensagem que deu semente é quando houve o ministério da noiva, que o irmão Brana começou aquele ministério. Ele pregou, ele encabeçou aquele ministério. Mas aí vinha para o tempo, se nós não tivéssemos alcançado essa luz, eu creio que até os adversários deviam entender, eles não tinham ministério para pregar isso daí, que eles estão pregando. Porque se tem, é porque a terceira etapa foi mostrada, e no tempo do irmão Brana nunca ia ser mostrada, ele disse. No tempo dele, nunca ia ser mostrado a terceira etapa. Ele não ia dizer para ninguém. Mas quando isso foi dito, então aí vai formar aqueles que são contra esta etapa. Porque eles não têm luz. É aqueles que não têm luz do batismo em nome de Jesus Cristo. Eles não têm luz da revelação dos selos. Eles não sabem destas coisas, eles não sabem nada do novo nome. Então, esta semente foi sepultada e agora ela voltou. Você deve saber que ela volta à vida. A noiva caiu dentro da terra na era das trevas, assim como o verdadeiro trigo fez, que caiu dentro. E o verdadeiro trigo é Cristo. E por que não pôde atuar? Porque essa semente que caiu dentro da terra não pôde atuar, porque estava escondida debaixo da terra. É um processo. Você planta uma semente, ela deve levar no mínimo 8 dias para brotar. Você não planta, ela já brota. Vai dias para ela brotar. Então assim é a mensagem, que é uma semente, e ela caiu dentro da terra. Isso foi no período que ela brotou, no tempo de Lutero, Wesley, pentecostais. Irmão Brana era semente, outra vez, certo? Levanta outra semente. É a mesma semente, entende? É uma semente, passando por um processo. É o que Deus faz, mostra desde o natural. Você pega aquela semente, planta e acompanha ela. Bom, e por que não pôde atuar? Porque estava escondido debaixo da terra. Tinha que apodrecer-se antes que pudesse trazer vida. Amém. Então, quando ela veio com vida, que nós ficamos sabendo que para a revelação dos selos, nós não sabíamos disso, porque estava debaixo da terra, era semente. O que tem a acontecer para revelar os selos?
Já estava escrito? Estava, mas nós não sabíamos. Aí que Deus foi dando esta palavra, esta mensagem, que foi novamente sendo manifesta entre nós. O tempo acabou, nós não sabíamos. Mas o tempo acabou para quê? Irmão Branham disse, para revelar os selos. Por quê? O último eleito teve que entrar, porque irmão Branham é o último eleito. Nós estamos ligados ao último eleito. Nós somos uma produção do último eleito. Entendeu? O que ele fez como semente, plantou e nos reproduziu. Porque nós comemos da sua mensagem e somos de sua semente. Amém? Isso daí é bom você ver a natureza, desde das coisas naturais de uma planta, até você ver a vida, como nós temos visto aqui.